I wanted to finish this class talking about the second video that I suggested to you. What decides if you are getting old many times are cultural aspects. We don't design physical environments to accept older people. We don't organize our companies to adapt to older people. We are fascinated with young and fast, and we don't understand how productive older people can be. And that is mostly prejudice and discrimination. So this is what the second video is about. They come and say, look, there are many ways in which we can show you that aging is a consequence of personal and behavioral aspects of how you live. So if you smoke or not, if you consume alcohol from a younger age in large quantities, if you practice or not exercises. So many of these features, which are choices we'll make, we and all of us have to make those choices, they will determine how productive, how healthy, and how much longer we will live, right? So it's quite a predictable equation. É uma equação relativamente estável e previsível. Dá para você dizer, com algumas variáveis comportamentais e pessoais, dá para você dizer por quanto tempo aquela pessoa tende a ter disposição e vigor físico, quanto tempo que aquela cabeça vai continuar ágil, lúcida. We can predict those things with a certain level of accuracy. A gente pode prever essas capacidades e habilidades com bastante precisão. And then we have to deal with job market. Job market is a machine of discrimination, not only against women, against black people, but increasingly discrimination against older people. Tá? Então, o mercado de trabalho, não só no Brasil, em muitos lugares, ele é uma máquina de discriminação contra mulheres, contra negros e cada vez mais contra pessoas idosas ou pessoas de maior idade. So, this lady here, Ashton Applewhite, this is a very nice talk. She's very fun. And as the same case of the first talk I suggested to you, these guys are sharp. They think fast and they are funny and they are interesting. You have to look at those videos. It's quite an opportunity. Então, assim, tanto no primeiro vídeo como nesse, a gente está falando de pessoas que já são idosas, né, que estão com 65, 67 anos, têm a mente precisa, têm timing, fazem piadas, estão assim, com vigor, não só físico, com boa aparência, mas com lucidez, clareza de raciocínio, agilidade de raciocínio. So, in what are they saying? What is the message? O que eles estão dizendo? Qual é a mensagem por trás? Is that thinking like we do make people older. Pensar do jeito que a gente pensa faz as pessoas ficarem velhas. A gente envelhece essas pessoas através do preconceito. A gente confia menos nelas, a gente designa menos responsabilidades, funções para elas, e aí a gente vai empobrecendo a vida dessas pessoas, de relações sociais, de desafios físicos, cognitivos, e elas vão perdendo a habilidade. This thing can happen to anyone. And if you have any question about this, you should look at how people describe
older people in the 800s. As pessoas idosas no século XIX eram pessoas de 40 e 45 anos. Essas pessoas já não poderiam duelar, não poderiam andar a cavalo, não poderiam fazer um monte de coisa. A gente sabe que aos 45 anos, a gente tem essas habilidades ainda, essas capacidades. So what we're saying here, it is a mindset. We are talking about a mindset, uma mentalidade que envelhece, emburrece e enfraquece as pessoas. So both messages are very, very strong. This lady here, let me see if I get this. One of the best messages she has is something like this. Ageism is the last acceptable prejudice. Now think about this phrase, for example, for a minute. Esse preconceito contra idosos é a última forma aceitável de preconceito. Think about this. Pensa nisso. Hoje em dia, ter preconceito contra negros já não é mais aceitável. Há 40 anos atrás era. No entanto, hoje em dia, ter preconceito contra idosos ainda não é crime, ainda não é considerado discriminação. Então é considerado aceitável. We still think that this is natural, that we can discriminate against older people. We don't think that this is unfair, and most of all, it is inefficient. A gente ainda não pensa que isso é injusto ou ineficiente. So, we're mostly working on prejudice, not on rational decision making. And from previous classes, I know you guys remember, we said here that society can get stuck for a long time in patterns of behavior, right? Nós falamos aqui na última aula, as sociedades podem ficar estagnadas, travadas por um longo período em padrões de comportamento. When we mentioned that thing last class, I said to you, how long you think Palestinians and people from Israel will keep fighting? Por quantos anos a mais a gente vai ver palestinos e israelenses se matando? It has been like this for decades. They don't seem to forget. This is not going to fade away. Isso não vai ser esquecido, isso não vai se apagando aos poucos. A sociedade fica travada por décadas, repetindo o padrão de violência. The same thing could happen with ageism. A mesma coisa poderia acontecer com esse preconceito contra idosos. So, it is not acceptable anymore. Another message that this lady brings is like this. Ageism is a prejudice against our own future selves. Então, quando a gente tem preconceito contra os idosos, a gente está plantando o que vai colher. A gente tem preconceito contra nós mesmos no futuro. And it works like this, right? I mean, we buy cosmetics trying to hide our wrinkles, right? A gente compra cosméticos caros tentando esconder a nossa olheira, as nossas linhas de idade, as nossas rugas. We still think that getting old is something to be ashamed of. A gente continua pensando que ficar velho é alguma coisa que se deve ter vergonha. Alright, so the message is very strong and it said, aging isn't a problem or disease. Envelhecer não é um problema ou uma doença. Envelhecer é viver. And it's hard for many of us to think like this. You may say, oh, come on, Luis, this was a nice class, but I've never seen you so naive defending some point. Você pode falar assim, Luiz, essa aula é boa, mas eu nunca te vi tão ingênuo
tentando defender um argumento, um ponto. And I would say, no, I mean, maybe you haven't seen this, but there are many, many good people at 70 years old working productively, driving well, performing, managing companies. Today, you have like managers at 70 years old, and they are on the top of their skills. Pessoas com 70 anos no topo das suas habilidades. But we still think that those are exceptions, those are heroes, those are extraordinary people. This is not for everybody. Discrimination, prejudice. Nós estamos falando aqui de preconceito, discriminação. Isso não é verdade para a maioria das pessoas, tá, gente? All right, so before we finish, let me make these questions for you. Can you remember the last time an older person made a huge change in your family's decisions? How bad is ageism in Brazil? Recife, Northeast is better or worse than other parts? How can we, behavioral economists, make a difference? All right. Okay, guys, just to finish here, there are two other interesting aspects you can take a look. Those are about financial decisions that we should take as younger people in order to avoid problems in the future, okay? So you have two examples here, mas aqui é sobre decisões financeiras que os jovens deveriam tomar pensando no futuro. And it's all based on behavioral economics, all right? Okay, guys, thank you very much for being here, for participating. All right, so I'm gonna stop recording here.